A próxima é a negociação habitual realizada pelo empregado, que pode ocorrer de duas maneiras, mas sempre sem a permissão do empregador. Qual é a primeira maneira? A primeira maneira é aquela em que a negociação praticada pelo empregado, sem a permissão do seu empregador, ela caracteriza-se como uma concorrência desleal para a empresa em relação à qual o empregado trabalha. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o empregado, ao mesmo tempo em que, na condição de empregado numa determinada empresa, presta certos serviços, ou vende certos produtos, ou desempenha certas atividades, ao mesmo tempo, ele também presta esses mesmos serviços, vende esses mesmos produtos, ou produtos similares, presta essas mesmas atividades por conta própria ou em favor de terceiros que não o seu empregador. Essa situação se caracteriza como uma concorrência desleal. Um exemplo, o empregado, vendedor viajante, vendedor externo, que trabalha para uma determinada empresa vendendo, por exemplo, diversas modalidades de parafusos, parafusos da linha tal, linha tal, linha tal e linha tal. Ao chegar nos clientes, e aos clientes muitas vezes reclamarem do alto valor ou de uma subida de preços, ele também lembra esse empregado que ele acabou representando, ainda que de forma obscura, ainda que de forma não autorizada pelo seu empregador, ele acabou representando uma outra empresa, uma outra fábrica de metais, uma outra fábrica de parafusos. E aí então oferece para esse cliente um novo catálogo, um catálogo diferente, um catálogo mais barato, não é verdade? Um catálogo no qual, em relação ao seu empregador, o parafuso custava 50 centavos, para esse catálogo o parafuso vai custar 40 centavos. E o empregado diz, olha, se você não quiser comprar do meu empregador, continue comprando de mim, porque eu também tenho outras alternativas para você. Terceiros aqui dentro da relação acabam também injetando essa ideia de concorrência desleal e o empregado pratica esses atos que acabam prejudicando a atividade econômica do seu empregador. Portanto, a primeira ideia de negociação habitual é aquela praticada sem a permissão do empregador e com concorrência desleal para a empresa. Por que sem a permissão do empregador? Porque é óbvio que se o empregador consentir de forma expressa ou de forma tácita, a forma tácita é importante, porque a forma tácita é aquela na qual o empregador tolera aquele comportamento, Se o empregador consentir, claro, nesse caso, nesse exemplo prático que eu estou mencionando para vocês, dificilmente o empregador vai consentir com esse tipo de situação. Mas se, por hipótese, em outras situações práticas, nós conseguirmos enxergar uma concordância tácita do empregador manifestada pela tolerância, nós temos já, digamos assim, o afastamento desse tipo. Ele depende, portanto, da ausência de permissão do empregador, certo? Então, primeira hipótese, concorrência desleal. A segunda hipótese é aquela que não caracteriza concorrência desleal, mas que prejudica o bom andamento do serviço na empresa. É a típica situação daquelas empregadas, e eu falo daquelas porque as mulheres são, digamos assim, mais contumazes nesse tipo de situação, daquelas empregadas que, não no intervalo, mas durante a prestação de trabalho, passam catálogos de venda de produtos de beleza, ou ficam incomodando os colegas com as joias e semijoias, enfim, vendas que fazem para complementar a sua renda obtida no contrato de trabalho. Pois bem, essa situação é uma negociação habitual que deve ocorrer sem a permissão do empregador, porque esse requisito também se mantém nessa situação, e que, embora não caracterize concorrência desleal, porque o empregador não é uma indústria de cosméticos, nesse exemplo que eu estou dizendo, o empregador é aquela empresa que faz parafusos, ele não trabalha com cosméticos, esse empregador acaba se incomodando com aquela situação, porque isso atrapalha o bom andamento dos serviços, certo? Essa é uma hipótese fática que nós temos de negociação habitual que atrapalhe o bom andamento dos serviços. É claro, vocês todos já a essa altura, depois da risadinha que deram, eu vi, devem estar se perguntando, mas será que o professor não está exagerando nesse caso, Será que a venda de batons, de produtos de beleza,
é realmente uma modalidade de despedida com justa causa? Eu afirmo para vocês que nós, quando fazemos a análise didática da despedida com justa causa, nós temos que separar os seus elementos constitutivos. O que eu estou falando agora, tanto em relação a esse ponto, quanto em relação a todos os que antecederam e aos que vão vir, é que essas condutas são típicas. Por ora, é isso que eu estou dizendo. A conduta é típica. Entretanto, para que se caracterize a justa causa, é preciso que, além da tipicidade, exista a presença simultânea dos outros requisitos. Portanto, quando vocês fazem esse raciocínio na mente de vocês, se perguntando se essa situação de venda de semijoias ou venda de produtos de beleza é suficiente para caracterizar uma justa causa, vocês não estão mais dentro do requisito tipicidade. Vocês já migraram o pensamento para dentro do requisito gravidade ou proporcionalidade. Vocês estão pensando, será que esse ato, embora típico, é grave o suficiente para tanto? Será que o empregador não pode simplesmente advertir o seu empregado ou a sua empregada para não fazer mais aquela conduta? Pode, e na grande maioria das vezes vai fazer. Mas vejam que isso diz respeito já a um outro requisito que não o requisito da tipicidade. Por ora, fiquemos com a seguinte situação. A conduta é típica. Agora, ela será grave o suficiente para despedida com justa causa? Aí nós vamos ver. Esse tipo de situação envolve normalmente a necessidade de repetição de condutas. Por quê? Porque tal como a desídia, a negociação habitual que atrapalha o serviço é aquela justa causa que nós chamamos de caráter continuado. Ou seja, ela não se perfectibiliza por um único ato, através de um único ato, tal como, por exemplo, o ato de improbidade. O ato de improbidade que nós vimos antes, essa justa causa pode se caracterizar por um único ato. O empregador flagra o seu empregado mexendo no caixa da empresa, se apropriando de dinheiro da empresa. Será que ele precisa ultrapassar, digamos assim, outras instâncias do poder disciplinar para despedir esse seu empregado? Claro que não. O ato tem gravidade suficiente para que o contrato de trabalho seja encerrado naquele momento. É uma justa causa que nós poderíamos chamar, entre aspas, de caráter instantâneo, né? Ou seja, praticou um único ato, de caráter único, praticou um único ato, esse ato vai ser o suficiente para a perfectibilização da despedida. Agora, em relação a essas situações, negociação habitual e na sequência nós vamos ver desídia, indisciplina, para essas situações nós temos as chamadas justas causas de caráter continuado. Por quê? Porque não é apenas um único ato do empregado que vai ser o suficiente para ensejar a gravidade que demanda a despedida com justa causa. Não. Primeiro, o empregador vai se utilizar de outros instrumentos do seu poder disciplinar, tais como advertências e suspensões, para só depois, se o empregado ainda com esses avisos prévios, né, não emendar a sua conduta, só depois o empregador operar a despedida com justa causa, certo? Então, negociação habitual com prejuízo ao serviço, essa sim tem esse caráter continuado, ela precisa de uma repetição de atos. Penso eu que a negociação habitual com concorrência desleal já não possui essa característica, né? O empregador flagrou o seu empregado vendendo parafusos do concorrente, eu acho que podemos parar por ali, né? Acho que podemos parar por ali, nós não precisamos dar chances extras para esse empregado que pratica essa justa causa. Condenação criminal transitada em julgado, a linha D do artigo 482 da CLT. Em relação a essa modalidade, há pouco a dizer porque ela não é de muita aplicação prática. Na verdade, o que causa a despedida com justa causa, não é propriamente a condenação criminal transitada em julgado, mas sim a condenação criminal transitada em julgado que impõe ao empregado uma pena restritiva do seu direito de liberdade e que, por conta disso, o empregado não consiga ir trabalhar. Logo, se o empregado é condenado a uma pena, por exemplo, de reclusão e fica no presídio por um determinado momento, esse empregado, depois de transitado em julgado a sentença, pode ser despedido com justa causa simplesmente pelo fato de que ele não consegue ir trabalhar.
Agora, se por outro lado, o empregado é condenado, sim, criminalmente, mas essa condenação não implica nenhuma restrição ao seu direito de liberdade, esse fato, por si só, não é suficiente, não justifica a despedida com justa causa, certo? Então aqui a ideia é a restrição da liberdade do empregado, certo? Preciso para esse tipo, gente, preciso para esse tipo ser perfectibilizado do trânsito em julgado da sentença, né? Preciso do trânsito em julgado da sentença para que esse tipo se perfectibilize. Se não houver o trânsito em julgado e enquanto não houver o trânsito em julgado, o empregador não pode proceder na despedida com justa causa do seu empregado, mesmo que esse empregado, por exemplo, esteja preso de forma preventiva. Qual é o efeito do contrato de trabalho nessa situação? O que acontece com o contrato de trabalho nessa situação? Vejam só o caso prático que eu dou para vocês. O empregado é preso, né, uma prisão processual ainda, e não pode ir trabalhar. Ele é submetido a um julgamento, é condenado por esse julgamento, mas dele recorre. Portanto, não há trânsito em julgado da sentença. E ele continua preso. O que o empregador faz com esse empregado? O que acontece com o contrato de trabalho desse empregado? Será que o empregador pode aplicar essa modalidade de despedida? Eu já respondi para vocês que não, porque falta o trânsito julgado. Se não pode, qual seria o efeito mais peculiar dessa situação? Qual é o efeito jurídico? Todo mundo está sussurrando, por quê? Porque está iniciando a palavra com S, ou seja, o contrato fica suspenso, aguardando. O empregador pode aguardar, ou melhor, deve aguardar o resultado daquela ação penal. Não faz nada, o contrato fica suspenso. Alguns empregadores procedem na despedida, às vezes até sem justa causa desse tipo de empregado, e estão errados. Por quê? Porque o empregador não pode praticar atos de extinção do contrato de trabalho enquanto durar a suspensão desse contrato. Me explica um pouquinho melhor. Ele até pode, mas a eficácia desses atos é diferida, ela fica diferida para o término do período de suspensão. Vou dar um exemplo agora para esclarecer essa minha fala que parece que ficou um pouco ainda mais complexa. Imaginemos o seguinte, imaginemos que estejamos numa daquelas figuras que nós vamos ver abaixo, na qual o empregado comete uma justa causa por conta da agressão física ao seu empregador ou a superior hierárquico. O contrato de trabalho desse empregado está suspenso. Ele está lá afastado do trabalho, por conta, por exemplo, da percepção de um auxílio-doença comum. Não vamos nem falar de auxílio-doença acidentário, é um auxílio-doença comum. Ficou doente, mais de 15 dias, ingressou em benefício previdenciário, está lá em casa se recuperando, né? Está em casa se recuperando dessa convalescença. Durante esse período, ele sai à rua e encontra o chefe do seu setor ou o seu próprio empregador. Começam a conversar, discutem sobre futebol, enfim, discutem sobre outras coisas. A discussão sobre futebol fica mais acalorada e, ao final, eles vão a vias de fato, né? Não vamos falar aqui de legítima defesa para não complicar o nosso exemplo, mas vamos imaginar que o empregado agrida o seu empregador. Ele agrediu o seu empregador, cometeu uma hipótese de justa causa, mas o contrato de trabalho está suspenso. O empregador pode dizer para ele, naquele momento, olha, você está despedido com justa causa, então, por conta disso? Até pode, mas os efeitos dessa manifestação de vontade vão ser diferidos. O empregador precisa aguardar o término do período de suspensão contratual para que, ao final desse período de suspensão contratual, ele perfectibilize, ou seja, ele dê eficácia a essa manifestação de vontade. Então nós temos que prestar atenção em relação a esses casos ligados, às vezes à condenação criminal ou às vezes a outros casos, né, a outros casos de suspensões contratuais.